Boa noite, meus irmãos, presentes aqui na casa. Boa noite aos companheiros que se encontram em seus lares, estão também ligados a todos nós para ouvirem o estudo da noite. Nós vamos dar início à nossa reunião, ouvindo primeiro a leitura preparatória, que será feita pelo nosso irmão Leandro. Uma boa noite a todos. A leitura preparatória é do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 30, com o título Educa. Aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-los. Vamos orar, meus irmãos, aproveitar esses instantes para nos ligarmos ao Pai Celestial, Pai de amor, que a tudo preside, que a tudo vê, a tudo socorre, em cada instante nossa vida está presente dentro de nós, nos nossos sonhos, nos nossos ideais. Senhor de amor, nós nos encontramos nesses instantes, ligados ao seu coração, rogando a sua bênção para todos nós que aqui estamos, tantos nós encarnados, como os desencarnados também, que aqui vêm aprender lições de amor, de transformação moral e espiritual. Que esses instantes possam ser de muita luz para os espíritos de todos nós e que possamos transformar essas sementes em atos de vida eterna que nos favorecem a existência, Senhor. Rogamos para aqueles que sofrem nesses instantes, para os doentes, para os aflitos, e rogamos também para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor inspire e ampare o nosso irmão Jaime, que irá usar da palavra da noite, que ele esteja sempre amparado pelos seus anjos de luz. É assim, Senhor, que em seu nome, em nome de nosso irmão Jerônimo Ribeiro, patrono desta casa, e os seus prepostos que aqui vêm também nos socorrer, nós damos por iniciada a nossa sessão doutrinária desta noite. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Jaime. Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal de casa aqui também. Só um minutinho, eu vou compartilhar com o pessoal aqui a minha câmera. Bom, nós ficamos aí para a gente poder meditar hoje sobre estudando o egoísmo, né? Então, quando a gente já pensa na questão de estudar, não vai ser simplesmente a gente entender o egoísmo como todo mundo entende. A gente precisa de detalhar isso. E a gente vai começar com uma citação de Kardec, quando os espíritos respondem à pergunta 917, e ele traz um comentáriozinho embaixo, colocando que o egoísmo é um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Então, a gente vê aí que está lastrado para todo lugar e precisa de ser combatido da mesma forma que a gente vê uma epidemia. Agora a gente está aí vivendo um cuidado excessivo para que a gente não pegue o vírus, e a gente está aí com esse epidemia, né, já há algum tempo do egoísmo, que a gente precisa começar a nos conscientizar para buscar essa transformação íntima, né? E antes da gente começar a projetar os slides, tem uma parábola budista, Kandara. Então, ela nos chama a atenção para que as mudanças da nossa vida, elas têm que ser das mais sutis às maiores. Todas elas têm uma importância enorme, que tudo aquilo que a gente vai fazer, por menor que seja, a gente tem que entender que tem um valor muito grande. E a gente tem que entender que essa ação, por menor que seja, ela pode valorizar muito, fazer muito bem, ou por menor que seja, ela pode fazer muito mal também. As ações que nós fazemos, aquilo que nós agimos, interfere diretamente, não só em nós, mas nos outros. E essa parábola diz que havia esse homem, então, Kandara, que ele foi um homem muito ruim, enquanto vivia aqui na Terra, muito ruim. E ele desencarnou. E chegou na espiritualidade numa situação muito ruim também, porque não é diferente do que aqui. Nós, espíritos, vamos estar de acordo com as nossas sintonias. E ele estava sofrendo absurdamente. Até o momento que ele começou a pensar dentro dele, não é possível que não tem algo que pode me ajudar, que eu tenho como sair disso. Não é possível que não tenha algo superior que me pode dar um socorro para que eu possa ficar liberto desse sofrimento. E começou, por algum momento, ter essa ligação com algo superior. E apareceu diante dele um ser divino, né? Um espírito, e que disse a ele: olha, vinha o seu socorro, como suplicasse aí. Preciso para isso que você lembre de um ato bom. Um mínimo. Ele, então vou ficar aqui eternamente, porque não consigo recordar. Pensa, busca dentro de você. Não é possível que durante todo o tempo que você passou na Terra, você não se recorde de uma pequena ação. E ele começou a pensar, falou assim, acho que não. E o espírito que já estava ao lado dele, já acompanhando a sua tela mental, disse, relata. É muito bobo. Relata. E ele relatou. Teve uma vez que eu estava sentado em um banco e havia uma aranha passando. Eu acho que eu nem vou falar, que é tamanha bobeira. Mas havia uma aranha passando e eu, primeiramente, pensei em esmagar. Depois falei, por que esmagar? E naquele momento eu tive compaixão dela e deixei ela seguir. Quando ele falou isso, desceu-se uma teiazinha. Apenas um fio próximo dele. E esse ser espiritual que estava perto falou, olha, é a sua chance. O mínimo que você fez, reconheceu todos os seus erros e as suas falhas, aproveite.
Pegue esse fio, que foi o único momento, mas que Deus está presente e enxergou. É a chance de você sair daqui. E ele pegou aquele fio. E foi subindo, sem esforço. Quando ele olha para baixo, ele vê que outros espíritos também estavam subindo naquele mesmo fio. E ele disse, espera aí, mas essa ação boa quem fez foi eu. E começou a sacudir para derrubar os outros. E o fio caiu com todos eles. Caiu com todos eles. Um exemplo do egoísmo. Porque só ele poderia ser liberto. Se os outros estavam tendo a chance de ir, quem é ele para poder dizer sim ou não de me seguir? Se ele teve a chance de ser ajudado, por que não permitir? Então, uma pequena ação deu a chance de ser ajudado, uma pequena ação tirou ele, nesse momento, a chance. Então, para que a gente possa analisar todas as nossas ações, elas vão ter um fim grandioso. Então, para a gente estudar o egoísmo, né, é preciso compreender o que é ser egoísta. Por que desenvolvemos o egoísmo? Por que a gente desenvolve isso? Somos criados por Deus, ele é perfeito, ele é soberanamente bom e justo. Né? E o que fazer para a gente vencer esse mal que a gente carrega? Então, popularmente, né, o que a gente ouve aí, o egoísta ele é tido como um mau caráter, o mal com o mesmo, o mal de maldade, de fazer o mal ao outro, né, de prejudicar. Ele é visto, na maior parte, a gente fala, mas que ação egoísta, aquele cara é muito egoísta. E a gente fala isso com uma certa raiva, né, da ação dele agir daquela forma. E o dicionário coloca para a gente lá que é um amor exagerado por nós mesmos, né, pelos nossos interesses apenas. É o eu acima de tudo. Aí, dentro da psicologia, a gente está pegando primeiro, antes da gente entrar na questão doutrinária, a gente está pegando as falas populares e um pouquinho da ciência para que a gente entenda o egoísmo. Então, a psicologia ela coloca como um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre os seus sentimentos. E isso gera um mal, que é o ciúme. Bom, ainda dentro da ciência, né, a psicanálise lá, ela coloca para a gente que a nossa personalidade ela é composta por 3 componentes. Que seria o id, é aquele nato na gente, nato nos indivíduos, né, aquela ação instintiva, que alguém fala, a gente responde de imediato, sem raciocinar. Sem pensar se a gente está agredindo ou não. É aquilo que vem em nossa defesa, unicamente, sem pensar em qualquer sentimento. Então, são os desejos, os instintos imediatos. Quer dizer, imediato, ele não vai passar pela mediação ali, pela análise, né, do nosso ego, que também é conhecido como o princípio da realidade. Por que o princípio da realidade? O ego, na verdade, ele está intermediando ali, né, entre o id e o superego, que é aquele conselheiro, né, aquele que está ali, é a nossa razão, que vai falando ali, olha, não faz isso, que vai buscando, dentro das nossas ações, será que eu posso realmente fazer isso ou não? E o ego fica intermediando. O nosso instinto que quer ir, que quer avançar, que quer decidir, e vem buscando para esse superego. Né? Então, olha o papel desse ego que vem intermediando aí. Buscando já uma pequena fala, superficialmente a fala lá de Jung, e a gente vê que Joana de Ângeles, ela vai muito de encontro com os pensamentos de Jung. Então, ele coloca o ego como sendo o centro da consciência inferior, diferente do eu, que é esse centro superior. E mostra o eu como sendo o self, o eu. Por isso que a gente, né, vou tirar uma selfie aqui, né, mostrando a foto de nós mesmos. Esse self, que é considerado o eu, é o centro de toda a personalidade. Integra e equilibra todos os aspectos, inconsciente e consciente. Pode ser descrito, como ele coloca ali,
a nossa essência. E alguns meios religiosos, alguns estudiosos, diz até que está nele, que pode ser considerado esse self como a alma, que é o espírito, porque ele é aquilo que é a inteligência, que é o ser, né? Assim descreve ele para a gente. Bom, então a gente costuma muito ver essas figurinhas, né? Sempre colocando o it, aquele que está ali como um capetinha, porque a gente não pensa, a gente age, a gente quer decidir sem pensar no outro. O superego, que é aquele ali que está tentando contornar a situação, e o ego, numa fala de um bom mineiro, é aquele que está com aquela cara assim, tocotô pro convô, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Para onde que eu tô? Fica tentando entender um e outro ali, para a gente ver a importância disso e de aprender a controlar. Então, o egoísmo, se a gente for pensar no ego como esse intermediador, como esse analisador das nossas ações, do que a gente está fazendo, e pensar no ismo como um prefixo aí, né? Fez com que ele é entendido em alguns pontos como uma falta de saúde, algo que está adoecido. A gente tem um intermediador adoecido, doente. Então, a gente precisa de encontrar exatamente essa cura e esse remédio, né? E a gente vai basear as nossas falas de agora em diante com as obras da codificação, né? E a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo lá 17, quando fala da perfeição moral. Então, a terceira parte das leis morais ali, ele tem um subtítulo que vai falar só do egoísmo. Como essa terceira parte do Livro dos Espíritos é toda trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem também no capítulo 11, onde ele fala do amar ao próximo como a si mesmo, também um título sobre o egoísmo. E depois, nos achados de Kardec, né, que já estava preparando lá, obras póstumas, também aí uma fala mesmo de Kardec, o egoísmo e o orgulho. Para a gente ver como que a base doutrinária, ela já veio trabalhando essa epidemia, né, do egoísmo, desde lá dos princípios. Bom, então, em obras póstumas, Kardec, é um comentário de Kardec, na parte primeira ele diz assim: o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Opa, então, esse egoísmo faz parte do instinto de conservação. Tem o objetivo de ser. Não ia estar aí com a gente à toa. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então, o egoísmo, ele é oriundo do sistema de conservação e das nossas conquistas. Então, as conquistas são importantes, tanto as conquistas materiais quanto morais. Conquistar, então, é natural. O exagero é que é o erro. Aí, quando a gente exagera, infringimos a lei de Deus. Então, quando a gente vai pegar lá dos estudiosos que vai falar sobre a felicidade, a conquista da felicidade, ele diz que o homem começou a ser infeliz quando ele desenvolveu a inteligência. Porque ele deixou de desenvolver junto exatamente esse egoísmo. Quando ele ainda estava no instinto, ele lutava por aquilo que era básico. E ele precisava de conhecer, precisava de desenvolver a inteligência. Mas ele não soube controlar, não sabemos, né? Controlar esse instinto. E começamos a tirar proveito do outro. Aí infringimos a lei de Deus. E vem o sofrimento, né? A gente vai retornar um pouquinho na pergunta 922, quando ele questiona sobre a felicidade relativa, né? Então, Kardec afirma primeiro e depois ele questiona. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.
O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Aí ele pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta dos espíritos, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, a posse do que é necessário para a gente. Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, ele coloca que todos temos que buscar o bem próprio. Mas o problema é quando se torna um apego. A gente precisa de procurar esse bem. A gente precisa de procurar o que é melhor para cada um de nós. Mas quando se torna um apego, só consigo ver para mim, eu não consigo ceder mais nada. Sou eu e eu. Quando aquilo torna-se algo vicioso e não tenho como eu viver sem aquele livro ali, qualquer outro que pode adquirir antes de mim me causa um mal-estar. Aí vem o sofrimento. Então, promove os enganos da posse, os desacertos da pressa e gera o ciúme, o desrespeito e a vingança. Então, olha bem, quando nós nos deixamos que isso torne um apego, aí a gente engana sobre a posse, querendo ter mais, muito além do que a gente pode ter. Nada contra, é perfeito e pode ter. O que não podemos fazer é ferir o outro para conquistar algo. É atropelar o outro para que eu possa ter. Tudo dentro do respeito, da moral, do limite, é perfeito que se possa conquistar. Então, mas isso aí leva-se a esses desacertos da pressa. A gente querer antes do tempo natural que as coisas podem acontecer, né? Ainda em Obras Póstumas, Kardec ainda coloca para a gente: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer aos seus desejos. Quando a gente age dessa forma, criamos os males, as misérias. Por que há tanta desigualdade? Porque Deus criou assim? Não. Ele permite pelo nosso livre-arbítrio. Até porque ninguém, absolutamente ninguém, vai passar por nada que não seja justo. Mas o que acontece, o que causa essas misérias, é o nosso egoísmo. É a nossa ação exclusiva para nós, sem pensar naquele que está do meu lado. E a gente vê isso com muita frequência. Olha agora há pouco, uma ameaça dos caminhoneiros parar, do carro-tanque parar, os postos encheram. Só que as pessoas não vão lá só para abastecer o carro, elas levam um galãozinho também. Bom, se eu conseguir encher o galão, ela não pensa assim, não, vou encher só o meu tanque, que os outros também precisam. Vou levar um galãozinho para casa para guardar lá. Vai que os outros abastecem, eu fico sem. Talvez aquele ali vai faltar para um que não teve só o necessário. A gente pensa exageradamente em nos atender apenas. E a psicologia coloca um ponto curioso para a gente, dizendo que o egoísta, ele não se acha egoísta. Ele não consegue ver isso nele. Por isso, ele não sente nenhuma necessidade de mudança. Se eu não entender que eu estou doente, eu vou tomar remédio para quê? Não vou procurar um médico. E às vezes a gente não se acha, precisa de alguém que está falando, olha, vai no médico, procura um médico, é preciso de acompanhar isso. E a gente está ali sentindo um incômodo, nada, isso não é nada não. Isso porque fisicamente. Imagina quando a gente está com algum sentimento, a gente acha, vou dar conta disso. E a gente não procura ajuda. Então, o egoísta, ele prioriza a si mesmo em relação aos outros, mas necessariamente não despreza o outro. Quando ele despreza, é uma outra deficiência. Mas o egoísta por si só, não necessariamente ele vai desprezar o outro. Então, quando a gente pensa, olha, mas que ação egoísta? Ele fala, eu egoísta? Não admito você falar isso de mim, não. Porque eu divido tudo com tantas as pessoas, eu dou cesta básica, eu estou lá na ação social, eu faço bem para as pessoas. E pode fazer.
Ele acredita que a sua perspectiva de ser é mais importante que os demais, porém, ele contribui positivamente com a sociedade. A gente colocou até uma carinha aí curiosa. Como assim? Como assim? Porque ele pode contribuir, sim, mas com o intuito de ser visto. O coração dele está dizendo ali, faça isso. Ele ajuda. Ele quer que o outro recebe. Mas a ação maior dele é de ser visto. Então, esse é o que a psicologia coloca. Pode ser um lado positivo para a sociedade, de receber essa ajuda. Porém, continua sendo negativo para ele. Ele age assim porque ele necessita de uma atenção, de um elogio. É aquele que, se ele começar a fazer uma ação durante muito tempo e ninguém falar para ele, que bacana isso que você está fazendo, que legal, olha o que você faz, daqui a pouquinho ele desiste. Ele desanima. Ele quer ouvir das pessoas que a ação dele é legal, que a ação dele é bacana. Não deixa de estar fazendo bem, porque quem está recebendo um bem, mas não é uma caridade. Porque a caridade é um bem desinteressado. Que a gente não tem a menor intenção de receber a recompensa por essa ação. Então, lá no capítulo 12, né, quando fala da perfeição moral no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, aquele que é o pior deles, né? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que do fundo de todos há o egoísmo. Então, todos os vícios está o egoísmo. Está primeiro o interesse em nos atender. Daí vem todos os vícios, né? Vem a inveja, vem o ciúme, porque a gente quer tudo pra gente. Vem essa busca desesperada por uma felicidade que tem que ser a nossa. Sem imaginar que o outro pode ser feliz. É ver o outro sorrindo e a gente, por que ele está feliz? Por que ele está sorrindo? O que será que aconteceu com ele? A gente se incomoda porque o outro está feliz, em vez de ficar feliz também com isso. Tudo, então, parte dessa ação. E a gente vai buscar novamente, né, Emmanuel, quando ele fala, ele começa nesse texto com uma citação de Paulo, numas cartas aos Coríntios, falando que o amor tudo sofre. E é interessante, né, por que o amor tudo sofre? Porque para você dedicar o amor, e ele tem todo um comentário nessa página, que é a leitura de 32, ele coloca que quando você tem o amor verdadeiro, ele pode ser apedrejado, ele pode ser criticado, ele suporta isso. Quando você dedica o amor a alguém, você é sempre apunhalado por alguém, por um outro, que quer saber por que ele dedica tanto. Se eu declarar aqui um amor por Dionei, o que as pessoas vão falar? Ih, esses dois aí, não sei não, hein? Né? É a primeira intenção das pessoas, se for do mesmo sexo. E o amor é o amor. É universal, por que não? O sentimento pode acontecer, por que não? Então, ele coloca aí dessa forma. Agora, há desvarios cometidos em nome desse amor. Aí ele já começa a buscar, quando a gente identifica esse sentimento de amor, entendemos como amor, mas é um amor doentio. É um amor cheio de egoísmo. E olha que curioso a frase que ele traz. Pessoas matam mais quem elas amam que as quem odeiam. Entrevista para você ver os presos. 60% dos que estão encarcerados, eles não são profissionais do crime. Não são profissionais do crime. Estão lá porque cometeram um desvio. Ah, porque eu estava apaixonado e ela me traiu. Ah, porque eu não suportei a separação. Ah, mas eu fiz isso por amor. Aonde? Os crimes dentro das famílias. Uma discussão que leva. Quantos e quantos amigos cometem o assassinato e são amigos. Porque não conseguem compreender a colocação do outro, a posição do outro, a felicidade do outro. Então é curioso. E chama-nos a atenção. Como que está a minha ação perante aquele que está do meu lado? Perante a ação do outro?
Até quando o outro vem desejar o bem para mim, às vezes a gente fica preocupado. Será que isso é verdadeiro? Será que eu posso acreditar? Então, serve como um alerta, né? Para que a gente fique atento a esses sentimentos. Ainda agora, retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Então, Jesus foi para a gente o exemplo da caridade e Ponto Pilatos do egoísmo. O que Pilatos fez? Né? Apresentaram para ele Jesus e ele, lavou as mãos. E ele mesmo disse lá, que importa? E quando falaram para ele da ação de Jesus, e ele conhecia bem a ação do Cristo, ele mesmo disse, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Mas para ele, não fazia diferença. Visava o interesse dele naquele momento, não fazia diferença. Olha o egoísmo aí. Sem pensar, se é justo, por que não? Por que não poupar? Bastava ele dizer, não concordo, e mudaria tudo. Quantas vezes nós estamos lavando as mãos diante daquilo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos? Simplesmente, prefiro não me interferir, prefiro não manifestar, e a gente está lavando as mãos. Quanto que uma palavra nossa, um conselho, pode resgatar um companheiro, pode fazer alguém pensar diferente, e a gente está lavando as mãos. Então, o cuidado para que nós não repitamos os mesmos atos desde lá de trás. E aí, Emmanuel chama a atenção para a gente que são essas causas, essas pequenas ações que ainda contribuem para que o cristianismo não tenha desempenhado tão bem hoje. Para que a gente pensa nesses atos. Jesus lá atrás já falava do amor ao próximo. Era isso, é a base. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples assim, né? Então Jesus, ele jamais excusava de qualquer ação, né? Não repelia nenhum do que buscava ele. Quem somos nós para poder deixar para lá, de ignorar um pedido de ajuda, um momento de poder contribuir, uma palavra amiga, um ombro, de ouvir. Ele acolheu desde a mulher, lá a adúltera, o criminoso, o leproso, né? Estava onde estavam os doentes. É lá que precisava de ajuda. Os médicos vão estar onde estão os enfermos. É ali que a gente precisa de estar. Isso aí é uma fala de Pascal em 1862. Então, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações. Quando ele fala do egoísmo, né? Kardec, então, pergunta novamente aos espíritos, né? Vocês vão perceber que a gente inverteu uma pergunta, é proposital. Ele pergunta, então, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta dos espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desarraizar-se, porque deriva da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. É o que Kardec coloca para a gente, né? Lá no Céu e Inferno, primeiro capítulo, quando ele fala lá do ser e do nada, ele fala, o homem precisa aprender a viver na terra, usar da matéria, mas na certeza que a vida é espiritual. Para que a gente possa usar da matéria, mas amar as pessoas, preparar para a vida espiritual, não só para a matéria. Essa resposta aí, quem deu foi Fénelon, né? E agora, se na pergunta 914, ele pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece estipá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que a gente vai conseguir tirar esse egoísmo totalmente? Resposta, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais,
menos valor dão as coisas materiais. Então, à medida que a gente conhece, olha a importância de estudar, né, sobre as doutrinas religiosas, estudar sobre a doutrina dos espíritos. À medida que a gente instrui, então a gente vai diminuindo os interesses da matéria. Aí agora ele faz uma complementação. Depois, quer dizer, depois da instrução, necessário é que se reformem as instituições humanas que o enfrentem e excitam. Isso depende da educação. E aí a gente vai relembrar uma fala nossa mesmo há um tempo atrás, quando a gente trouxe que a educação, ela relaciona-se com caráter de mudança interior, com caráter, né, a mudança interior. A instrução com a informação, com o intelecto. Agora, só a educação dirige a instrução para fins úteis e elevados. Por isso ele responde lá, à medida que o homem se instruir, mas é preciso que a educação conduza essa instrução. Porque conhecer, saber é uma coisa. Deixar sair o conhecimento através das ações é bem diferente. Aí faz parte da nossa educação. E a gente vai buscar uma outra fala de Kardec, agora lá na Revista Espírita, né, 1864, quando ele fala lá de um processo da educação da criança. Então ele traz que o egoísmo e o orgulho é uma fonte da maioria das misérias humanas. Pode o espiritismo remediar esse mal? Ele pergunta e ele traz a resposta. Sem dúvida, com maior certeza, né? O espiritismo apresenta um novo ponto de vista com o conhecimento da reencarnação. Qual o diferencial dele das outras doutrinas? Todas não estão caminhando para os ensinamentos do Cristo, mostrando o caminho a Deus? A doutrina espírita, ela nos traz o conhecimento da vida eterna, o espírito sendo criado única vez. Foi criado, não existe a morte do espírito, existe a morte do corpo físico. Então, com o conhecimento da reencarnação, que eu sou espírito eterno, então eu consigo compreender o porquê da dor de hoje, consigo entender de onde que eu estou vindo, para onde que eu estou indo, porque tudo isso que eu estou sofrendo hoje, quando eu olho tudo que eu já passei, desde o momento que eu nasci, até onde a minha recordação consegue alcançar, eu não acho um motivo, tem algo além disso. São resquícios, são efeitos de uma reencarnação, de um ato, de uma encarnação passada. Não uma outra vida, né, mas uma reencarnação passada, de um outro momento existencial na carne, aqui. Então, por isso, ela abre esse leque, faz com que nós possamos compreender um pouco a importância de vencer esse egoísmo. Porque daqui a pouquinho, quando chegar a hora do meu desencarne, da morte do corpo físico, não está tudo perdido. Eu vou dar sequência nesse aprendizado. Então, de novo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma fala de Emmanuel, ele coloca. E agora, eu vou estar lendo esses trechos dele na íntegra, porque é um puxão de orelha e um alerta que ele vai dando, especialmente para nós, que temos o conhecimento da doutrina espírita. Então ele coloca assim, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta, impede o crescimento. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos, fazer a Terra, o planeta, o orbe crescer, né, desenvolver nessa hierarquia. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Aqui ele generaliza todos os crentes, todos aqueles que crer têm que apontar para trabalhar e vencer esse egoísmo, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Olha bem, não coloca aqui que cada um coloca o esforço para combater no outro. Em si.
chamando a atenção. Vamos parar de olhar, como é que você é egoísta, precisa de mudar isso. Como que eu sou? Vamos olhar para o espelho, vamos olhar para dentro da gente. Como que eu estou agindo aqui? Preciso de combater isso dentro de mim, combatê-lo em si. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força. Expulsai da terra o egoísmo. Um chamado, né? Cabe a nós, conhecedores desses ensinamentos, extirpar. Como? Com o nosso exemplo. O que São Francisco disse? Ide pregai o evangelho, o cristianismo. Se precisar, use a palavra. Se precisar. Então, ide pregai o cristianismo com as suas ações, com seus atos. Se precisar, fala. Mas demonstre. Demonstre. Essa é a principal ação nossa, o principal trabalho, né? Então, o amor, ele sabe rejubilar com a alegria do outro. Esse é o amor verdadeiro. O espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Fénelon novamente. Então, quando a gente começa a conhecer essa doutrina, que abre esse horizonte, que mostra a verdadeira família, que é a verdadeira família espiritual, que mostra que não estamos ao lado das pessoas por acaso, que reencarnamos normalmente, geralmente, ao lado daquele que nós temos algo para poder reparar, para poder ajudar, para poder crescermos juntos. Nos encontramos com esse amor. Nós compreendemos a ação do outro, compreendemos o erro do outro, como a gente sempre afirma, compreender não é concordar. A gente compreende, não concorda. Vamos ajudar que ele melhore, vamos colocar o nosso posicionamento, mas não a nossa imposição. Se posicionar é algo, impor o outro é outra coisa. Então a gente tem que ter a nossa posição, mas deixar que o outro segue o caminho dele. Orientar, se possível, mas dar a liberdade de cada um agir como deve agir, né? E ficar atento nas nossas ações, porque, como eu disse, nas mínimas ações estão gravado aquilo que é valioso dentro de nós, e às vezes usamos muito da inteligência e pouco dos sentimentos, né? Tem aquela história que vocês devem conhecer, mas ela vai encaixar muito bem aqui, que havia alguns executivos que foram fazer uma viagem, e quando eles estavam atravessando um avião, atravessavam uma mata, esse avião caiu, e sobreviveu 2 executivos. E esses 2, desenvolvidos intelectualmente, né, conhecedores de tudo, eles começaram meios de sobrevivência, e começaram a caminhar pela mata. Então, avistaram de longe um leão. Quando avistou um leão, um deles se preparou para correr. Quando ele preparou para correr, o outro olhou para ele ironicamente e disse: não acredito. Você acha mesmo que você vai correr mais que um leão? Você acha que você vai fugir dele? Ele virou para ele e disse: eu não preciso correr mais que o leão. Basta correr mais que você. O leão vai alimentar de você. Então, olha bem, a esperteza, a análise, mas o egoísmo. O egoísmo, por que não dar o braço ali, vamos esconder junto, vamos sair fora junto? Não, vou correr, e ele basta que ele vai se alimentar de você, em tudo. Será que a consciência dele deixaria tranquilo na sua caminhada, sabendo que o companheiro havia sido alimentado pelo leão que deu a vida a ele? Em todas as ações. Precisamos de trabalhar esse ego para que ele analise entre o bom e o ruim,
para que não deixe os nossos instintos. Precisamos dele para que a gente se mova para a nossa salvação. Mas precisamos de ser direcionados, não freados. Não freados. A educação conduz a nossa inteligência, a nossa instrução, para que a gente haja com segurança. Bom, então, vencer o egoísmo, né, é uma decisão, uma tomada de consciência, a consciência de amar a Deus, desprender para a lei divina. Então, é uma tomada de decisão. O sentimento de egoísmo não é igual a um outro vício que a gente pode ter um momento de tratamento que eu vou fazer, vou me internar, vou isolar de tudo e depois eu volto reformado. Eu preciso de me isolar dentro de mim, dar aquele mergulho e ter essa tomada de decisão. E para vencer o egoísmo é preciso muito, muito de renúncia. E como que isso é difícil? Como que é difícil a gente renunciar àquilo que ainda nos dá o prazer, que é o prazer da matéria. Precisamos de aprender a conhecer os prazeres da alma, né, do espírito. Bom, a gente está terminando já, a gente vai recordar um comentário de Kardec, lá na pergunta 913, onde ele diz assim, quem quiser, porque nós temos o livre-arbítrio, né? É uma escolha. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, a gente pode aproveitar desde agora, né? É uma liberdade. E a gente vai encerrar com uma pequena frase para a gente poder meditar. Eu vou tomar a liberdade de trazê-la aqui, onde ela diz assim, para multiplicar o pão, assim como Jesus, não precisamos fazer milagres, precisamos apenas vencer o egoísmo. As necessidades que estão à nossa volta é porque ainda temos o egoísmo. Então, a multiplicação dos pães que Jesus fez lá foi um exemplo. Podeis fazer isso e muito mais. Basta apenas vencer o egoísmo, não mais de milagre. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, fortaleça essa nossa vontade de mudar, né? Clareie os nossos caminhos, nos dê segurança. Muito obrigado, muita paz para todos. A doutrina espírita, a casa espírita é realmente uma escola de almas, né? Que a gente vai vivendo e aprendendo a pisar em terrenos mais firmes, com Jesus clareando os nossos caminhos. Vamos então agradecer a Jesus, agradecendo o nosso irmão Jaime pela lição da noite, agradecer a Jesus, nosso mestre de amor, por todas as lições que recebemos esta noite, pedindo ao Senhor forças para extirparmos do nosso interior esse vício, essa praga que vimos deixar crescendo em nosso coração. É preciso que seja realmente banida pela força do nosso próprio Espírito com as bênçãos de Jesus. Jesus, Mestre amado, que as suas luzes possam espargir por toda a humanidade, por todos os sofredores, onde estiverem Jesus, que a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia, ali possa estar. Onde houver uma mão que se estenda em seu nome, Jesus, que seja abençoado, e que os corações que te rogam, Senhor, misericórdia, possam se sentir amainados pelo doce amor da sua figura, do seu coração, do seu amor para com todos. Abençoa os nossos lares, os nossos entes queridos, que a sua luz esteja com todos eles,
estejam onde estiverem, Senhor, na terra ou no espaço. Abençoa os nossos irmãos que estão em seus lares, que eles também possam ser apaziguados no seu coração, sentirem-se fortificados pela lição da noite. É assim que, em seu nome, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe de amor, em nome de nosso Pai, de nosso patrono, nós encerramos nesse instante a primeira parte de nossos trabalhos desta noite, pedindo a sua bênção para o passe que teremos em seguida. Que assim seja. Seja, Senhor. Você desliga ali, gente. Aqueles irmãos que puderem nos ajudar na paz. Quem não desejar o passe, tem toda a liberdade de sair bastante, como atrás a mais dúvida. Então, o passe, meus irmãos, é uma transmissão de energias, de coisas espirituais.